compartilhar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação tanto à aula quanto a outras questões, esperem a gente terminar aqui. Oh, meu Deus, por que eu cliquei nisso? Meu Office não é original mesmo, não. Vocês esperem aí para a gente poder continuar, né? Para eu poder responder depois. Ou então coloca as perguntas aí e depois eu respondo, tá bom? Então, gente, ontem nós vimos aí as vanguardas europeias, né? As 5 vanguardas principais aí. Como eu falei com vocês, existem outras, mas as principais é que a gente precisava ver, e as vanguardas que mais tiveram influência aí para, né, a arte brasileira foram essas 5 que eu coloquei lá. E aí depois vimos a Semana de Arte Moderna, né? Que foi o que começou aí o nosso modernismo. Peraí que eu acho que tem uma chamada aqui, não sei. Se tinha alguém esperando no lobby, deixa eu ver. Não. Quando alguém chama no lobby, no lobby, né, na sala de espera, vocês conseguem ver a pessoa chamando? Consegue, professora. Aí, tipo, aparece a opção de admitir a pessoa para entrar. Vocês conseguem, né, admitir para mim? Sim, né? Isso, pode aceitar os colegas. Claro, né, que se for colega mesmo, né, gente? Se for gente que não é da nossa turma, não é para aceitar, não. Mas é porque eu não consigo ver, tá bom? Então, é isso. Então, vamos lá. Então, vamos hoje para a nossa, né, terceiro e último conteúdo aí, que é a primeira fase do modernismo, ok? O modernismo, gente, ele foi dividido aí em 3 fases, ok? A primeira fase, que é a fase heróica, nós vamos ver agora, foi de 1922, quando inicia, né, aí a Semana de Arte Moderna, até 1930, tá? Quando a gente tem esses marcos assim, porque vocês vão ver que aconteceu alguma coisa. Na primeira fase é a Semana de Arte Moderna. Depois vocês vão ver segunda e terceira fase aí. Mas a segunda, que é a fase que a gente chama de fase de consolidação, tá? Vai de 1930 a 1945. Lembrem aí o que estava rolando, né? O que rolou em 1945 num contexto histórico, social aí. E aí, depois nós temos a terceira fase, que é o pós-modernismo. E eu coloquei aqui uma interrogação, por quê? Porque tá falando aqui que é de 1945 até 1978. Mas muitos estudiosos dizem que nós ainda estamos vivendo o pós-modernismo, tá? A partir de 1945, o que é produzido de literatura brasileira, ele pode ser chamado de pós-modernismo. Bom, e há controvérsias, isso também vocês vão ver, tá? A gente dá o nome de literatura contemporânea à literatura que é feita neste momento, né? É contemporânea porque é o que está acontecendo agora, né? No nosso momento aí. Só que essa literatura, ela continua com características pós-modernas. Daqui 100 anos, a gente vai dar um outro nome para isso, tá? Como a gente sabe que, na época, tirando o modernismo, né? Que o modernismo ele já chega aí com Semana de Arte Moderna, então já é chamado de modernismo. Mas outras
outros estilos literários, outras escolas literárias, a gente sabe que só passou a ser estudada e só passou a ter um nome aí depois de um tempo. Então, pode ser que daqui 100 anos, quem for estudar a literatura dê um outro nome para essa fase que a gente está vivendo. A partir de 1978, e aí tem um nome, ou não, né? Continue sendo literatura contemporânea, continue sendo literatura pós-moderna, tá? Mas isso são questões para a gente apenas devagar aí, tá? Então, a primeira fase, que é o que nós vamos ver agora, fase heróica. Vocês vão saber por que é chamada de fase heróica. Então, como eu falei, vai de 1922, Semana de Arte Moderna, a 1930. É um período de afirmação nacional e, por isso, o nome fase heróica. Por quê, gente? Esses artistas, esses escritores que a gente comentou ontem, que estavam ali no movimento, né, na questão da Semana de Arte Moderna, eles se lançam de uma maneira que a gente pode chamar de heróica, porque eles dão a cara a tapa, né, para o que está acontecendo ali, né? Eles vêm com ideias completamente arrojadas, ideias que quebravam a tradição, que traziam uma polêmica muito grande. Então, eles queriam consolidar aquilo, queriam mostrar, fazer a diferença mesmo. E aí, ela foi chamada de fase heróica, né? Por causa desse heroísmo que a gente pode dizer aí desses artistas. E porque também eles queriam se afirmar aí, né, nacionalmente. Eles queriam mostrar a arte do Brasil, tá? Então, essa fase tentava definir e marcar posições, uma fase de um pouco de imposição também, né, dessa arte. Então não era feito não foi feito nenhum outro tipo de arte nesse tempo? Não, claro que foi feita, mas o que ficou ali mais chocante, o que chamou mais atenção e o que foi mais produzido foi em relação ao modernismo, tá bom? Bom, fase mais radical e por precisar romper de vez os laços com o passado, como eu falei com vocês, desde lá das vanguardas, que tinha essa ruptura com o passado, a ruptura com a tradição, chega aí o modernismo e falou, é isso que a gente quer, romper com isso. Então, quer romper aí com o tradicionalismo, quer romper com o clássico, ok? E o desejo de apresentar uma arte mais brasileira. Essa arte mais brasileira, como eu falei com vocês, o paradoxo, né? De ser influenciado por visões europeias, mas, ao mesmo tempo, ser uma arte genuinamente brasileira. Que é o que nós vamos ver, por exemplo, na questão do manifesto antropofágico, que é isso que eles pregavam, tá? Os grupos modernistas de destaque aí. Tiveram 3 grupos ou 3 movimentos aí, ou 3 manifestos muito importantes aí, tá? O Pau-Brasil, Manifesto Pau-Brasil, Movimento Verde-Amarelismo, que também foi chamado de Escola da Anta, depois eu vou explicar para vocês por que desse nome, e o Movimento Antropofágico, tá? Bom, as principais características aí do modernismo, que era importante aí. Valorização do cotidiano. Então, não mais valorizar o que era diferente, só o que era bonito, só o que era muito bem trabalhado. Não, o cotidiano, a vida simples, por exemplo, né? Então, eles tinham essa característica. Nacionalismo crítico e ufanista. O que é isso? Então, é você priorizar aí a sua pátria, a sua terra e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, ser crítico em relação àquilo,
né? Não tem uma visão ali, por exemplo, no romantismo. No romantismo, nós vimos um nacionalismo ufanista, mas não vimos um nacionalismo crítico. Quando o romântico ele falava do índio, por exemplo, ele falava do índio de uma maneira idealizada e não o real. E aqui não, o modernista, ele vai ter esse nacionalismo crítico, então ele vai fazer críticas ao país dele, mas ao mesmo tempo, ele quer mostrar que o Brasil é sim um lugar maravilhoso, tá? Resgate das raízes culturais brasileiras. Então, quais são as raízes culturais brasileiras? A questão do índio, sim, a questão do negro, a questão do sertanejo, tá? Então, essas raízes aí brasileiras espalhadas pelo país inteiro. Críticas à realidade brasileira, como eu já falei com vocês, muito, né? Os modernistas vão ser muito críticos, tá? Oposição, e muito críticos à burguesia, tá? Oposição ao parnasianismo e ao academicismo. Então, o parnasiano aí, que é aquele que preza pela regra, que preza pelo estético, pelo belo, pelo perfeito, ele vai se opor. A questão do academicismo, o que quer dizer? É a arte que só pode ser feita por aquelas pessoas que ficam ali vidradas, que ficam ali debruçadas para fazer. Como o parnasiano, que diz que um poema deve ser como uma joia lapidada e tal. Eles não acham, né? O artista moderno, ele pensa que qualquer coisa pode ser transformada em arte, tá? Tanto que vocês viram lá, né, no dadaísmo, a fonte, né? Experimentações estéticas, então não vai estar sempre, não vai querer, né, estar aí prezando pelo perfeito, então vai ter as experimentações estéticas. Volta às origens e valorização do índio verdadeiramente brasileiro. Nossa, de novo vai voltar o índio? Vai, só que agora não é aquele índio do romantismo, né? Vai ser o índio verdadeiramente brasileiro. Qual é a característica do índio? Quais são as histórias do índio? Como é e tal. Então, vai valorizar essas questões. Ironia, sarcasmo e irreverência, com certeza, o tempo todo. E, né, por isso que muitos não foram bem aceitos, porque muitos não, né, as pessoas, a burguesia principalmente não aceitava essa ironia aí, essa irreverência. Caráter anárquico e destruidor, quer dizer, a anarquia, gente, é essa questão de não ter um poder ali, né? Todos estão livres e todos podem viver da maneira que achar melhor e tudo mais. Então, os artistas pensavam nisso, né? Na liberdade, isso tem muito a ver com a liberdade. Uso de versos livres e brancos, né? Os versos que não estão aí relacionados à rima, nem a número de sílabas poéticas, né? Não tinha aquela coisa da metrificação. Renovações artísticas, então, modificar o que já tinha também. A questão da língua brasileira falada pelo povo nas ruas. Língua brasileira, nossa, existe isso? Existe a língua portuguesa? Sim, existe a língua portuguesa de Portugal e a língua portuguesa do Brasil, né? Nós sabemos que há grandes diferenças. Mas quando ele fala sobre língua, quando o artista ou o escritor, ele preza pela língua brasileira, o que é a língua brasileira? É a língua das ruas, é a língua das pessoas no geral, com muito, né? Nós temos aí diferentes falares no Brasil, então é isso. A questão de que o brasileiro, por exemplo, ele tem essa. Não é só em Minas, tá, gente? No Brasil inteiro tem essa questão do comer uma letrinha aqui, outra ali, né? Em vez da gente falar,
né? A gente vou falar. Vou falar, olha só. Em vez do vou falar, vou falar. Isso não é só do mineiro. Mineiro é mais, né? Mas é do Brasil inteiro. Então, nós temos essas questões. As gírias, entre outras, né? As variações linguísticas aí. As paródias, né? Que é a tentativa de repensar a história e a literatura brasileira. Então, as paródias aí, vocês vão perceber que são fortes no modernismo. O que é a paródia, né? Trabalhar com o que já tem, fazer um texto em cima do que já existe, só que claro, né? Repensando aí a história e tudo mais. E o modernista, gente, ele vai trabalhar muito com o romantismo, com textos do romantismo, porque o romantismo tinha aquela coisa, né, do nacionalismo e tal, só que era idealizado. E aqui não, aqui vai ser um nacionalismo crítico, tá? Bom, temos aí, né, uma obra importantíssima para o modernismo, que foi Macunaíma, tá? Macunaíma é um romance de Mário de Andrade, e ele vai contar a história de Macunaíma, que é um índio misturado com negro, tá? E aí ele vai contar as aventuras aí de Macunaíma. Macunaíma vai ser chamado de o herói sem nenhum caráter, tá? É uma sátira mesmo do que era. Vocês vão lembrar aí que no romantismo nós tivemos, por exemplo, a história de... Eu esqueci o nome agora. Por exemplo, de Peri e Ceci, né? Peri lá no Guarani. A história do Guarani, né? Aí o Peri era aquela coisa idealizada, perfeita, o índio perfeito. Macunaíma é completamente diferente, tá? Então, aqui, ó, Macunaíma nasce sem pai, na tribo dos índios Tapanhumas, e após a morte da mãe, ele e os irmãos partem em busca de aventuras. Após inúmeras aventuras em sua caminhada, o herói recupera o amuleto, matando Piaimã. Em seguida, Macunaíma volta para o Amazonas e, após uma série de aventuras finais, sobe aos céus, transformando-se na constelação da Ursa Maior. O Macunaíma, gente, ele tem um bordão, né? Não sei se vocês já ouviram esse bordão, que é ai, que preguiça. Que é o tempo todo ele preguiça de fazer as coisas, alguém pede uma coisa para ele, não, ai, que preguiça. Então, né, entre mil outras histórias, e vão ter uma mistura aí do índio com o negro, então vão ter lendas aí no meio dessa história. É um livro bem, bem satírico, mas um livro que faz repensar a história do Brasil aí. E também, né, tem um filme, tá até disponível no YouTube. Vocês procurem lá, Macunaíma, dá um pouco de medo no início do filme. É meio esquisito, assim, sabe? Quando Macunaíma nasce, mas é engraçado. Quem faz Macunaíma, inclusive, é o Grande Otelo, que é um ator já falecido, né? Um filme bem antigo, assim, mas é um ator negro, baixinho, assim, tinha uma língua presa, então é bem, bem legal o filme, tá bom? Então tem aqui né, um trechinho do livro. No fundo do Mato Virgem, nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoeira, que a Índia Tapaiumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Então, olha, né? Prestem atenção aí nessas questões. Já na meninice, fez coisas de sarapantar. De primeiro, passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamavam, ai, que preguiça. Então, nem falar ele queria. E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepando no giral da Paxiúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente os 2 manos que tinha, Maanape, Javelinho e Jiguê, na força do homem.
O divertimento dele era decepar a cabeça de saúva, de formiga, né? Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, Macunaíma andava para ganhar vintém. E também espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e nus. Passava o tempo do banho, dando mergulho, e as mulheres soltavam gritos gozados por causa dos guainuns, diz que habitando a água doce por lá. Então, deixa eu só ver se está tudo certo aqui, gente. Então, vocês, né, percebam aí. Queda de Vargas. Tá. Depois a gente vai falar disso aí, Rafael. Então, percebam aí, né, essa sátira, essa questão. Porque quando o Peri nasce lá no outro livro, nossa, ele é o herói, ele é maravilhoso, é um índio forte, bonito, que nasce um menino feio, né? Um índio negro, né? Que não queria falar, que tinha preguiça, que só pensava em dinheiro. Então, para vocês pensarem aí essas questões, tá? Bom, então, vimos aí a questão do Mário de Andrade, e agora o Oswald de Andrade. Em 1924, Oswald de Andrade, lembrando que Oswald de Andrade é aquele lá que foi para a Europa, né, e que trouxe as questões de algumas vanguardas europeias para o Brasil. Teve a Anita Malfatti também, que foi, e então o Oswald de Andrade, ele, né, chega aí abrindo as portas da modernidade. Ele publicou aí, em 1924, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, tá? Ele se casou com Tarsila do Amaral, que era uma das artistas plásticas, né, uma das pintoras mais reconhecidas aí no Brasil, e uma das pessoas do Clube dos Cinco lá da Semana de Arte Moderna, né? Desde aquela época tinha chip, gente, olha aqui, né? Se a gente fica chipando os casais, misturando os nomes, nessa época também tinha, ó, Tarciwald, ou Tarcivaldo, né? Que é Oswald Tarcivaldo, que é a Tarsila e o Oswald de Andrade, né? Que era um casal aí que todo mundo amava, um casal de artistas e tudo mais. E eles fundaram o movimento antropófago. Nós vamos ver um pouquinho da diferença deles daqui a pouco, tá? Em 29, eles acabam separando e tudo mais, e depois ele se apaixonou pela Pagu, que era uma outra artista que estava aí, né, uma outra escritora que também estava nesse meio aí, que é a Patrícia Galvão, mas foi chamada de Pagu, tá? Muito, muito bacana também. Bom, e a gente vai ver que a principal proposta aí do movimento antropófago, você falou antropofágico, né? Antropófago aí, é devorar a cultura estrangeira para criar uma nossa, né, revolucionária e tudo mais. Bom, os manifestos e revistas aí que a gente vai ter. A revista Claxon, gente, foi a revista mais importante aí para a época, né, da primeira fase do romantismo, no modernismo, desculpa. Ela foi aí uma revista que trabalhou muito com essas questões. Então, olha, foi inovadora em todos os sentidos, desde o projeto gráfico, tanto da capa como das páginas internas, até a publicidade das contracapas e da quarta capa. Propagandas sérias, como a dos chocolates Lacta, e propagandas satíricas, como a da Panuossoffo Pateronium Companhia, uma grande fábrica internacional de sonetos. Então, tinha essa brincadeira também que fazia parte, né, da revista aí. Na oposição entre o velho e o novo, era uma revista que anunciava a modernidade, o século XX buzinando. Claxon era o termo empregado para designar a buzina externa dos automóveis, pedindo passagem.
os automóveis antes, né? Vocês sabem que tinha lá uma buzinazinha, né? Para fora, assim. Então, aquela buzina era chamada de claxon. E aí, eles deram o nome para a revista de claxon, porque vinha para buzinar, vinha para acordar, vinha para passar, né? Pedindo passagem aí para todo mundo, ok? Então, essa foi uma revista mais importante. Agora vamos para os manifestos, tá? O primeiro manifesto aí, Manifesto da Poesia Pau-Brasil, ou Manifesto Pau-Brasil, foi Oswald de Andrade que inicia aí, e ele vai propor uma literatura extremamente vinculada à realidade brasileira, a partir de uma redescoberta do Brasil. Então, o Manifesto da Poesia, por que chama, né? Manifesto da Poesia Pau-Brasil. Vocês lembram lá da questão do descobrimento do Brasil e a história do pau-brasil, da árvore e tudo mais. Então, esse foi um manifesto aí para que a literatura, né, a poesia em si, trabalhasse com a realidade brasileira, né, que redescobrisse o Brasil, que não tivesse aquelas influências que teve a vida inteira da literatura, né? A vida inteira de literatura brasileira, nós fomos influenciados aí. Então, ele queria o quê? Algo genuinamente brasileiro e que fosse voltado para a realidade brasileira. Por quê? Vocês lembram lá no arcadismo, por exemplo, que os autores, né, os escritores, que eram até aqui de Minas Gerais, eles escreviam sobre paisagens que eles viam em Minas, mas como se eles estivessem lá na Europa, lá nos campos elíseos, né, lá falavam de ninfas. Então, que é uma mitologia europeia, né? Então, eles falavam do lugar deles, mas muito influenciados porque vinha de fora, ok? Então, aqui o manifesto, né? Uma partezinha aí do manifesto. A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre, nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. A língua sem arcaísmo, sem erudição. Então, olha, trabalhar a língua que é portuguesa, mas a língua essencialmente portuguesa brasileira, né? A língua do Brasil. Então, sem quando falar arcaísmo, gente, sem essa coisa muito rebuscada, né? Sem erudição, uma linguagem mais difícil. Não, vamos trabalhar a poesia, a literatura, a linguagem de uma forma mais fácil de ser entendida, porque é a linguagem que todo mundo está usando aí no dia a dia. Natural e neológica. Então, é a que está sendo usada ali, né? Que está nascendo ali junto com os brasileiros. A contribuição milionária de todos os erros. Como falamos, como somos. Só não se inventou uma máquina de fazer versos. Já havia o poeta parnasiano. Então, vocês viram a crítica aí, né? O parnasiano é uma máquina de fazer verso. Por quê? Porque ele não tem sentimento. Ele trabalha como se fosse uma máquina mesmo ali, né? Muito vidrado e muito certinho. Não pode errar, não pode ter nada fora do lugar. A poesia pau-brasil é uma sala de jantar domingueira, com passarinhos cantando na mata, resumido das gaiolas, um sujeito magro compondo uma valsa para a flauta e a maricota lendo jornal. No jornal anda todo o presente, nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Ver com olhos livres. Então, é isso, né? O manifesto Pau-Brasil, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil é isso, ver com olhos livres e não com aqueles olhos de censura, com os olhos de regra, de tradição, tá? Então, primeiro manifesto aí. Depois, nós tivemos o verde-amarelismo, né? Vocês viram aqui a data, 1925 foi o Pau-Brasil, 1926 temos o verde-amarelismo. Ah, que também vai falar sobre o Brasil? Sim.
tá? Mas o verde amarelismo, gente, ele é um pouco... É um grupo estranho, assim, é um manifesto um pouco, assim, muito, um pouco não, muito, vou falar, polêmico, porque a forma como eles trabalhavam as coisas, tá? Foi uma resposta ao nacionalismo do pau-brasil. E era formado por essas pessoas aqui, Plínio Salgado, Menotti de Teupica, Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo. O grupo criticava o nacionalismo afrancesado de Oswald de Andrade e apresentava como proposta um nacionalismo primitivista, ufanista e identificado com o fascismo. Então, gente, aquele nacionalismo assim. O Brasil é o melhor, o Brasil é isso, e não tinha crítica, sabe? O Pau-Brasil, o Manifesto Pau-Brasil, ele ainda tinha as críticas, ainda tinha um olhar, aqui não, aqui é um olhar, né, mais ali, meio da viseira. Não. É uma idolatria mesmo ao Brasil, como se o Brasil fosse o melhor lugar do mundo, não tivesse defeito, né? E já que você vai aí idolatrar o seu lugar, né? Se você vai falar do índio, você vai idolatrar o índio. Então é um pouquinho também, né? É um pouco um regresso aí a esse idealismo que o romantismo pregava antes, né? E eles vão eleger aí a anta como o símbolo nacional. Então, ficou chamado como Escola da Anta, tá? O Grupo Verde e Amarelo, cuja regra é a liberdade plena de cada um ser brasileiro como quiser e puder, cuja condição é cada um interpretar o seu país e o seu povo através de si mesmo, da própria determinação instintiva. O Grupo Verde e Amarelo, à tirania das sistematizações ideológicas, responde com a sua alforria e a amplitude sem obstáculo de sua ação brasileira. Nosso nacionalismo é verde-amarelo e tupi. Isso me lembra um pouco, né? Essa rixa, né, que a gente que anda tendo no Brasil em relação à bandeira, né? A utilização da bandeira e tudo mais. E o verde e amarelo, que a gente tem, né, tem vivido essas questões políticas no Brasil atualmente. O verde e amarelismo me lembra muito isso, tá? E ele, assim, ele sobreviveu pouco tempo, foi rechaçado, até porque ele tinha essas insinuações fascistas, assim, tá? Bom, e por último aí, que é o que ficou mais conhecido, que foi um movimento, teve uma revista também, tá? Revista de antropofagia, movimento antropofágico aí, que foi aí, né, pensado pela Tarsila do Amaral, pelo Oswald, pelo Mário de Andrade, e tinha essa questão de que o artista ele poderia ter as influências de fora, né? Ele podia. A antropofagia, gente, é comer o outro, né? É o canibalismo aí, mas evidentemente que não era isso que eles pregavam. Eles não falavam, não é de comer o colega europeu lá. Não era isso. Eles falavam, olha, vamos absorver a cultura de fora e fazer a nossa própria com o que de bom nós comermos de lá, né? E aí, essa revista, eles gostavam de falar que tiveram duas dentições, né? Que são duas
fases aí. Dentições é por causa do comer, né? A primeira contou com 10 números e foi uma miscelânea de ideologias, então eles trabalhavam aí com as ideologias antropofágicas, falavam da cultura europeia e das manifestações brasileiras e tal. E a segunda dentição aí apareceu nas páginas do Jornal Diário de São Paulo. Então, antes era só a revista mesmo, depois ela começou a aparecer como se fosse um caderno do Diário de São Paulo. Foram 16 números publicados. E deixava claro o rompimento entre os modernistas, tá? Já que Oswald de Andrade atacava seus antigos amigos aí. Ele, né, acaba mostrando ali principalmente, gente, o Menotti Del Pique, que estava ali ligado ao verde amarelismo, né, essa questão. E com Mário de Andrade, que era seu amigo e tudo mais. Então, vocês estão vendo que é um momento final da primeira fase do modernismo, 1928, 1929. Estávamos numa crise, né? Acho que foi o Rafael, né, que até falou aí, a Era Vargas, né, e tal. A gente vivia uma crise mundial aí, né? Vocês sabem, a crise de 29 e tudo mais. E a gente está modificando, tá indo aí, né, para modificar as questões políticas do Brasil agora com a Era Vargas. Então, vocês veem que as fases do modernismo, elas têm muito a ver com o social, com o político, com o contexto histórico que estávamos vivendo ali naquele momento. Por quê? Porque eles eram influenciados o tempo todo por essas visões. Ok? Bom, então, gente, a primeira fase do modernismo, nós vimos aí, é uma fase tranquila, assim, tranquila que eu falo pra gente pensar aí no que foi produzido. O que é importante para a gente saber? Esses manifestos, né? Esses 3 manifestos aí, o pau-brasil, o verde-amarelismo e o antropofágico. Sobre a revista Claxon, né? Porque foi ela que fez a divulgação aí dos artistas e tal, que começou na Semana de Arte Moderna, e quem foram, né, os principais aí da primeira fase? Foram esses artistas que promoveram a Semana de Arte Moderna, tá? Eu vou colocar aqui para vocês agora o mapa mental, só que o mapa mental aqui, eu tenho as 3 fases, tá? Eu já coloquei lá para vocês. Um minutinho. O mapa mental, ele vai ter as 3 fases aqui, ó, tá? Primeira, segunda e terceira. Mas aí a gente vai falar só da primeira, vocês já ficam com esse material aqui para as próximas que vocês vão ver, tá? Peraí. Deixa eu ver. Não, aqui, né? Aqui. Então, aqui, ó, o movimento literário começou em 1922 e fala aqui que o final é incerto, né? Do modernismo no total, tá, gente? Nas 3 fases e tal. Mas a primeira fase a gente sabe que é bem restrita aqui. O contexto, né? A Semana de Arte Moderna, ruptura com os modelos artísticos convencionais e a independência cultural, ok? Temos aí na primeira fase, que é chamada de fase heróica, a renovação estética, quebra de padrões artísticos, o que tinha antes, né? A quebra com a tradição. A liberdade formal, valorização das temáticas cotidianas, manifestos modernistas, aqui, ó, Manifesto Pau-Brasil, movimento antropofágico, tá faltando aqui o verde-amarelismo, ok? Como eu falei com vocês ontem, não fui eu que fiz, né? Eu só trouxe para vocês. Mas aí vocês podem colocar aqui, ó, o verde-amarelismo. A revista Claxon, né, que foi importante,
E 3 nomes importantes da literatura aí, que é Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, tá? Mas vocês sabem que dentro do modernismo nós temos também outros artistas aí que não são da literatura, né? Tarsila do Amaral, a Anita Malfatti, e aqueles outros que a gente viu ali que são ligados à literatura também, Menotti Del Pica, entre outros, tá bom? Então, é isso, nossa matéria, e eu quero saber de vocês se vocês têm alguma dúvida quanto à matéria, quanto à atividade avaliativa, se agora vocês se sentem tranquilos para poder fazer a atividade avaliativa, se tem alguma dúvida, reclamação, só não pode pedir dinheiro, o resto é isso aí. Alguém? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, para mim tá tranquilo. Desculpa pelo atraso, tudo bem, Henrique? Estamos tranquilo aqui. Tá tudo tranquilo, gente? Tá bom. Gente, olha, finalmente eu entendi essa matéria. Ai, que bom! Graças a Deus! Que bom, gente! Porque é uma matéria que pega mesmo, eu sei que pega, tá? Não é só para vocês, não. Até pra gente que é professora, a gente tem que dar uma estudadinha antes, né? Para poder relembrar e tal. Aquelas vanguardas. Todo mundo tem medo de vanguarda europeia. E, né, depois que a gente pega o feeling aí, a gente entende. Bom, deixa eu falar com vocês. Não sei se a Gláucia já comentou, mas a partir de agora desse trimestre, a gente não vai fazer mais separado assim. Vai voltar a ser cada professor com a sua turma. Então, a gente não vai mais dividir por conteúdo, tá? Talvez eu esteja dando um spoiler aqui. A Gláucia talvez quisesse conversar com vocês antes, mas já estou falando. Mas porque eu quero desejar a vocês aí um terceiro ano bacana, que vocês consigam aproveitar. Eu sei que não é fácil, né? Vocês começaram no presencial e depois tiveram que mudar para o remoto. Isso é muito ruim, né? Eu acho que assim, quem está começando no remoto, quem está lá no primeiro ano, tá aprendendo junto, né? Tá aprendendo junto, não, tá aí, tá pegando. E vocês tiveram, né, que se reinventar aí, né, para poder continuar. E o ensino remoto eu sei que não é fácil, ainda mais no terceiro ano, né, gente? Que vocês queriam aí estar no presencial mesmo. Ficou bom? Então, ficou bom, mas ao mesmo tempo, assim, eu gosto muito porque eu gosto da aula de literatura, né, gente? Mas a questão é que a gente fica muito pouco tempo com vocês. E aí, a gente não consegue ter um contato mesmo que a gente queria com vocês, né? Como a gente gostaria de ter, porque a gente fica uma semana só, e aí a gente passa muito rápido e tal. Então, a gente conversou ontem para a gente poder voltar. Então, é isso. Eu queria desejar para vocês aí uma continuidade no terceiro ano, muita força para vocês, peguem pesado. A Gláucia, ela é, assim, show demais em todas as questões, mas vocês sabem que na redação aí ela é muito bacana. Então, aproveitem bastante, tá? Do que ela tem para passar para vocês para o Enem. E, claro, né? Se precisarem de mim, precisarem
de alguma coisa, alguma indicação aí, né, na questão da literatura, ela, claro, ela vai estar junto com vocês aqui, mas se precisarem, porque é o que eu gosto mais, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Lá no site tem meu e-mail, e aí vocês podem me mandar, tá bom? Foi um prazer inenarrável estar com vocês e espero que dê tudo certo aí, tá bom? Um abraço. E não esqueçam da atividade avaliativa, tá, gente? De fazer a atividade avaliativa, ok? Tchau para vocês, queridos. Eu queria continuar assim, né? Queria continuar dando aula para vocês, mas é isso, tá bom? Um beijão. Vou parar aqui a gravação. Até mais.